Fábio Frutas aqui. Esse canal é independente, tá? É um canal independente. Eu trago os conceitos da trilogia analítica, mas de uma forma independente. Não tem autorização oficial, mas tenho formação de 40 anos em análise, terapeuta e pós-graduado em gestão de conflitos pela faculdade Trilógica. Então eu tenho a minha autoridade da minha experiência. Bom, esse canal eu vejo uma missão de tentar quebrar dogmas, quebrar teorias, postulados aí no campo da nutrição que eu acho que está incomodando e causando muito prejuízo para o ser humano internamente e socialmente também. Então vamos lá. Dogmas como, por exemplo, já falei aqui, a Terra foi considerada o centro do universo pela igreja até. Então durou 1600 anos essa teoria errada. A Terra não é o centro, nem do sistema dos planetas em volta, centro de nada. Ela gira em volta do Sol, né? Então, uma teoria errada que durou 1600 anos. Já pensou? A abiogênese, lá pior ainda, 2200 anos durou, que da geração espontânea, também errada. Uma teoria errada, um falso dogma que só foi desvendado por Pasteur na experiência do pescoço de ganso lá, e então demorou milênios, né, milhares de anos para ser descoberta o erro. Enfim, por isso que eu queria falar um pouco da fome, né? Essa questão da fome é interessante, é um tema que está no dia a dia de todos e a gente fala de fome como algo natural, instintivo até, algo que é da natureza original, do projeto original, tá? Será então, vamos dar uma voltinha aí, questionando um pouquinho, só para vocês, é um brainstorm, para vocês começarem a pensar, por exemplo, vocês conhecem várias doenças, né, que terminam em ite. Eu tenho aqui sinusite, gastrite, apendicite, rinite, bronquite, são inflamações, são doenças, tá certo? E o apetite? Apetite termina em ite? Ué, será que é doença? Aí eu fui procurar a origem etimológica da palavra e deu tite. Doença, APE, desejo, voracidade, desejo, uma vontade assim. Então, apetite é a doença do desejo, da voracidade. Interessante, né? Então, na estrutura da palavra apetite, surgiu como uma espécie de doença, um sintoma doentio, né? Interessante isso, e foi através dos tempos. Hoje a gente fala, nossa, tá com apetite, hein? Puxa, legal, apetite, tá com fome. E não que talvez seja uma doença que a pessoa tá. Eu vou explicar um pouquinho, aí vocês tentam entender. Então a fome, conceito popular, falta de comida, né? Ah, tô com fome, põe a mão na barriga,
falta comida aí, falta comida, né? Opa! As crianças, um caso à parte, tá? Não vou falar de crianças até 16 anos, porque elas estão em formação. A criança dobra de peso nos 5 primeiros meses, só com leite materno. Já pensaram nisso? Vocês sabem o que tem o leite materno? 90% é água. As crianças dobram de peso em 5 meses, só com leite materno, que 90% é água. Olha só a energia divina atuando aí, a energia escalar das transmutações. Na criança, mais ainda, que elas são puras, né? Não tem tanta patologia do adulto, os bloqueios. Será mesmo que a fome é falta de comida? Já pensaram? É um novo paradigma aqui. A fome não existiria se nós não comêssemos. A fome é um sintoma, não de falta, mas da comida, porque a gente come. A fome é um sintoma parecido com a febre, sabe a febre? A dor. São mecanismos de defesa que o projeto original de Deus criou para o ser humano, senão ele ia morrer. Se não tivesse a dor, a febre, a fome, a pessoa não sentisse dor, aquele problema, aquela doença ia aumentando, aumentando sem parar até morrer. Então são alarmes, são alertas de que alguma coisa errada está acontecendo, né? Então no caso da febre, da dor, e no caso da fome, é um alerta, é um alarme de que algo errado está acontecendo. O que está acontecendo? Falta de comida? Não. Autointoxicação. Quando a pessoa termina a digestão, olha só, o corpo é inteligente, ele tem prioridades. Se você tem que decidir entre digerir comida, tá bom? Ou outra coisa qualquer, o que o corpo vai escolher? A prioridade número 1 do corpo é digerir a comida, porque ela tem tempo. Tem contagem regressiva. Se o corpo não digerir aquela comida que entrou em tantas horas, começa realmente a apodrecer e pode matar. Então a prioridade número 1 é digerir comida. Então o corpo não faz duas funções assim ao mesmo tempo, tá? Então ele vai digerir a comida, ponto. Entrou comida, ele vai digerir para todo o resto. E quando terminou a digestão, aí o corpo quer se limpar. É a segunda prioridade. Primeira, digestão. Segunda, limpeza. Nós temos 5 sistemas de limpeza: pele, fígado, rim, intestino, pulmão. Para se limpar. Por que se limpar? Porque nós estamos sujos. Tem sujeira aí. E boa parte da comida, tá? A comida, principalmente atualmente, artificial, industrializada, refinada, desafinada, traz muita sujeira, muita toxina para o organismo. Essas toxinas a célula não aceita entrar dentro da célula, ainda bem, né? Então as toxinas, já foi feita a experiência para um biólogo nuclear independente, dissidente, americano, que ele escreveu um livro, A Biologia da Crença, onde ele mostra lá nos microscópios eletrônicos de Harvard que a célula foge da toxina, foge, literalmente, e o nutriente a célula se aproxima. Então, as toxinas não tem para onde ir, elas ficam entre as células ali, perdidas no corpo ali.
não pode entrar na célula, não pode sair do corpo porque a pessoa não para de comer. Se ela não para de comer, pessoal, o corpo não tem tempo de se limpar, ele não pode se limpar, ele tem que digerir comida, entenderam? Por isso que o jejum, pessoal, jejum é a cura da natureza, é a cirurgia da natureza, porque no jejum o corpo não tem que digerir nada, então ele vai se limpar, ele começa a limpeza. Se a fome fosse falta de comida, conforme ia passando os dias, um dia sem comer, 2 dias sem comer, a fome não ia aumentando se fosse falta de comida. 3º dia sem comer, 4º dia sem comer, a fome deveria ficar impossível de aguentar no 5º dia. Ao contrário, sabe o que acontece? Relatos de pessoas, relatos, fatos, dezenas que eu entrevistei. A fome passa, a fome desaparece no 4º dia, 5º, no 8º, depende do nível de toxicidade da pessoa. Não é interessante? Então, se a fome passa, não é falta de comida, aqueles sintomas da fome. Aqueles sintomas da fome é que o corpo, quando acabou a digestão, ele começa a se limpar. Quando ele começa a se limpar, ele quer que as toxinas saiam. Então ele expulsa as toxinas para a corrente sanguínea, para ir embora. E é nesse momento que o sangue fica intoxicado. Vocês entenderam? E aí os sintomas de intoxicação da fome, que confunde com falta de comida. Quais os sintomas da fome? É fraqueza, dor de cabeça, tremer, né? Ficar tremendo, falta de energia. São os mesmos sintomas de intoxicação alimentar. Deu para entender? Os mais avançados já entenderam. Então esse é um novo paradigma, pessoal. A fome não é falta de comida, é porque comemos toxinas demais e na hora da limpeza os sintomas chamados de fome, os sintomas são de limpeza. Quanto mais a pessoa aguentar sem comer, mais está limpando o organismo, tá? Por isso que eu gosto, para a transição, do jejum 16/8, que é pular o café da manhã. Excelente. Para o corpo começar a se limpar, são toxinas acumuladas há anos, turma, anos, décadas dentro do corpo, que não consegue sair. Não dá tempo, porque ninguém faz um jejumzinho de nada. Conforme está acabando aquela digestão, o corpo, puxa, agora eu vou conseguir começar a me limpar, o cara vem e taca a comida de novo para dentro. Tá bom? Esse assunto tem muito mais coisa aqui, páginas, eu vou fazer um segundo vídeo, continuar, porque senão fica muito longo, tá bom? Então, só terminando aqui, a fome dá sintomas de desintoxicação. E tem um nome isso, chama a crise da cura. Tem um nome até em inglês, Healing Crisis, que é aquele primeiro momento que recebe um tratamento está sendo colocado em ação. No começo, aquele tratamento tem um efeito desagradável, qualquer tratamento. A gente acha que piorou, a gente acha que está piorando. Então, isso se chama crise da cura. Não está piorando, faz parte do primeiro momento. Dá uma crise, mas está curando. É a cirurgia da natureza, tem essas fases. Então, se aguentar aquela crise da cura, dos primeiros dias do jejum, começa a entrar energia, a limpar, entrar mais energia, vai energizando, e aí a pessoa pode ficar anos sem comer. Vocês querem assistir um vídeo bom? Um documentário do alemão,
Procura no Google. Deixa eu ver aqui já para terminar, depois eu continuo. Viver de Luz, ele é o nome, põe lá no Google, Viver de Luz, documentário alemão. Ele é o cineasta Strabinger, ele ficou anos viajando Alemanha, Índia, Inglaterra, Oriente. Ele foi entrevistando pessoas que não comiam mais, tá certo? Então vale a pena esse documentário. Ele tem que alugar, tem que comprar ou alugar o documentário, não é do YouTube, tá bom? Então esse documentário alemão, quem for mais ligeiro, vai achar. E aí a gente continua, tá?